Web Max TV, feita para você. Pare, reflita sobre a vida, sobre tudo. É hora do Momento Cristão Deus é Fiel. Entra na minha casa, entra na minha vida. Ministrando a palavra, Paulinho do Gás e Walter da Capésio. Apoio Cultural, Capésio do Brasil, na Alameda Gastão Vidigal, sem número, telefone 3529-9600. Capésio do Brasil, a favorita do mundo. Bem maior, faz um milagre em mim. Entra na minha casa, entra na minha vida, mexe com minha estrutura, sara todas as feridas, me ensina a ter santidade. Quero amar somente a ti. Amados ouvintes da Max FM e a todos os que nos acompanham pela internet, pelo celular, pelo tablet, pelos computadores, em nome do nosso glorioso Pai, muito boa noite. Dando sequência a essa nossa tarde cristã, final de tarde, o início de noite cristã, nós vamos meditar sobre Provérbios 12, versículo 15, que diz que o caminho do tolo é reto aos seus olhos, mas o que dá ouvidos ao conselho é sábio. Nesse versículo, vamos analisar as palavras escritas pelo sábio Salomão e enumerar alguns tópicos que, sem dúvida, muito nos servirão de conselhos para o nosso dia a dia. Ele diz que, primeiro, nós temos que aprender a usar a mente de Cristo. E segundo, priorizar o ser e não o ter. Tornar-se mais liberal. Cuidar de si mesmo e não dos outros. Realizar projetos. Usar a fé e priorizar o reino de Deus. Assim, quando os nossos desejos estão em sintonia com a vontade de Deus, as portas se abrem e somos conduzidos na direção certa, rumo ao sucesso nas áreas espiritual, física e emocional. Os assuntos doutrinários, muitos nos incentivarão na prática da vida cristã. E não adianta nenhum curso superior, nem título de doutor, que vai fazer com que a gente aprofunde o entendimento do mundo de Deus. E só depois de aceitarmos Jesus Cristo como o nosso único Salvador, e aí o Espírito Santo vai começar a operar na nossa vida. E aí é que receberemos a mente de Cristo. Isso é receber a mente de Cristo. E quem tem a mente de Cristo, além de compreender a forma exata, verdadeira e real, esse mundo de Deus, vai ser também capaz de entender a diferença entre os mundos de Deus, do inimigo, que é o diabo, e o mundo do próprio homem. Ou seja, esse cristão, que pode ser você, pode perfeitamente separar aquilo que é de Deus, aquilo que é do inimigo, que é o diabo, e aquilo que é do homem. Portanto, nós temos que repetir que para ter a mente de Cristo e discernir o mundo de Deus,
do mundo do inimigo e do mundo do homem, não é preciso ter um elevado grau de instrução, de faculdade ou instrução acadêmica, ou ocupar um alto nível na sociedade. Não. Basta simplesmente aceitar Jesus como o seu único Salvador. E aí, por fim, deixar o Espírito Santo operar, transformando a mente do homem natural em mente de Cristo. E nós temos uma forte tendência de nos deixar conduzir pela lógica, pela intuição e pelos sentimentos humanos, porque nós somos humanos. E assim, de maneira muito espontânea, sem perceber, acabamos dando ouvidos às opiniões erradas de outras pessoas. Porém, somente a mente de Cristo nos capacita a investigar e a separar todas as coisas, elevando assim o nível de entendimento e aprimorando o nosso estilo de vida cristã, aprofundando o conhecimento em relação às coisas de Deus e renovando nós, o homem, no seu interior, em todos os campos da vida. Eis porque precisamos usar a mente de Cristo. Aí nós dizemos: Deus, por isso eu te peço que me concedas a mente de Cristo, a fim de poder discernir e entender melhor e de maneira muito mais clara as obras do Espírito Santo. E se você quer ter uma vida abençoada e vitoriosa em tudo aquilo que você almeja para você e para os que te cercam, tua família, teus propósitos, teus negócios, tua vida em geral, então coloque em prática um outro conselho, que é priorizar o ser e não o ter. Aquilo que você é e não aquilo que você tem, onde principalmente esse ter são coisas materiais e o ser é o seu caráter, é a sua fé, é a sua mente de Cristo. E aí a gente vai encontrar na palavra onde diz que vós sois o sal da terra, e se o sal for insípido, ou seja, sem gosto, com que há de se salgar? Para nada mais presta, senão para se lançar fora e ser pisado pelos homens. Vós sois a luz do mundo. Não se pode esconder uma cidade edificada sobre um monte. Sede vós, pois, perfeitos, como é perfeito o nosso Pai que está nos céus. Portanto, revesti-vos, pois, como eleitos de Deus, santos e amados, de entranhas de misericórdia, de benignidade, de humildade, de mansidão, de longanimidade, suportando-vos uns aos outros e perdoando-vos uns aos outros também. E se algum tiver queixa contra o outro, assim como Cristo vos perdoou, assim fazei vós também. E sobre tudo isto, revesti-vos de amor, que é o vínculo da perfeição. E aí o mandamento de Deus diz: sede santos e amados de Deus, de entranhas de misericórdia, de benignidade, de humildade, de bondade e de mansidão. Amados, guarde esta verdade. Se você não organizar o seu ser
E quando eu falo do seu ser, eu estou falando do seu interior, onde nunca poderá aprender a lidar com o seu ter. E o que pretendemos dizer com isto é que, antes de tudo, primeiro é preciso organizar o seu ser, o seu interior, a sua mente. E o seu coração, se está cheio de amargura, vingança e ódio, ele não está preparado para ter isto. E por essa razão, nós temos visto muitas pessoas ricas disparando o revólver contra a própria cabeça. E outros fazendo uso de medicamentos para dormir. Pois embora eles tenham muito dinheiro, o interior de seu ser permanece desestruturado, desorganizado, ou seja, falta a mente de Deus. Enquanto o ser estiver desorganizado, desestruturado, o homem não vai saber aproveitar o que ele tem. Porque você não tem conteúdo, o seu interior está bagunçado, você não sabe o que você quer, você não tem Deus no seu coração. Então adianta você ter um carro maravilhoso, uma fazenda enorme, bois, avião, e não ser feliz? E não ter Deus no seu coração? Então comece agora a organizar-se, tirando do seu coração a amargura, a inveja, a malignidade, a maldade e a malícia. É a forma de você começar a se organizar, a organizar o seu ser, a organizar o seu interior. E põe a sua casa em ordem. E abandone os hábitos do velho homem. E renove o seu espírito, a fim de que você possa então estar preparado, junto com Deus, para ter uma vida de abundância. Aí sim, você vai ter a condição de ter tudo aquilo que você almeja. E o Pai, Ele vai estar em total condição de fazer com que você receba tudo isso. Porque você vai estar preparado de dentro para fora, na paz de Deus. Amados, as justas ações de Deus revelam sua fidelidade. E Ele continua sendo o melhor refúgio, principalmente na hora da dificuldade, na hora da angústia. E mesmo que você julgue estar muito longe, desesperado, ou mesmo que se considere infiel a Deus, tenha a certeza de que Ele, o nosso Pai, Ele é fiel e justo. E se você buscá-lo, Ele ouvirá a sua oração e poderá lhe dar o socorro, o amparo, e tudo, o consolo e tudo aquilo que você vai precisar para ter uma vida de paz e de abundância, sempre na fé e na esperança. Amém? Vamos então à nossa oração de hoje. Vamos curvar a nossa cabeça, aqueles que podem, fechar os nossos olhos. Nós vamos falar com Ele, que nós queremos ter a mente dEle dentro de nós. E através de Jesus Cristo, nós invocamos a presença do nosso Pai, o nosso Deus eterno, o nosso Deus poderoso, que a sua graça, com a sua infinita graça, possa estar nesse momento visitando a todos nós, a todos que estão ouvindo essa palavra e também os que não estão ouvindo, porque também são filhos de Deus. Esse Deus poderoso, Ele quer o nosso bem. Então nós clamamos a Ele nesse momento, que Ele esteja presente, que Ele faça um renovo nos nossos corações, nos nossos pensamentos, que Ele transforme esse nosso ser, esse nosso interior, nos preparando para que Ele possa
operar na nossa vida, para que Ele possa estar presente em todas as nossas atitudes, nos nossos pensamentos, nas nossas ações, porque temos a certeza que Ele, operando nesse nosso interior, nós vamos estar sendo capacitados para termos uma vida de convivência com Ele, com o nosso Pai. E que através de Jesus Cristo nós possamos ter essa vida de abundância, mas abundância plena, abundância na saúde, eliminando o espírito da doença, abundância nas vitórias, acabando com todas as derrotas que nós sofremos, o sucesso que nós precisamos, e que realmente o insucesso nunca seja presente nos nossos propósitos, e que possamos ter a alegria de viver junto com aqueles que nos acompanham, com aqueles que nos amam, eliminando toda e qualquer tristeza que possa estar cercando, rondando a nossa vida. Enfim, que esse nosso Deus poderoso possa estar abrindo os caminhos para que sejamos felizes e possamos ser salvos. Que o grande propósito dessa nossa vida é na nossa vida eterna, nossa vida espiritual, estamos preparando o nosso futuro junto a Ele, junto a Deus. O caminho não é fácil, o caminho é difícil, é áspero, é estreito, mas é em função da fé, desse renovo interior, do nosso interior, e junto com as bênçãos de Deus, e que o nosso Senhor Jesus Cristo possa estar sendo lâmpada para os nossos pés, luz para os nossos caminhos, e que nós possamos ser o sal desta terra, mas um sal de verdade. Que tenham todos uma paz, uma noite gloriosa. Amém. Como Zaqueu, eu quero subir. Momento Cristão, Deus é Fiel. Ministrando a palavra, Paulinho do Gás e Walter da Capésio. Apoio Cultural, Capésio do Brasil, na Alameda Gastão Vidigal, sem número, telefone 3529-9600. Entra na minha casa, entra na minha vida, mexe comigo. Lâmpada para os nossos pés, luz para os nossos caminhos, e que nós